Boa noite, boa noite. Estamos aqui em Santos, na Zona Noroeste, com o primeiro programa de podcast Santos de Todos os Cantos. Estamos aqui com meu amigo Jardel Ferreira. Tudo bem, Jardel? Boa noite, Rogério. Boa noite, Ricardo. Boa noite. E vamos para cima. E estamos hoje como nosso convidado, mais do que especial, meu amigo, professor Ricardo Ferreira. Opa, já gostei do mais que especial, já é uma honra já começar assim com o mais especial. Para mim é uma alegria, além de ser uma honra, de estar aqui com vocês, né? Principalmente o Rogério aí, que representa e vai representar aí os educadores, eu acho que para sempre, né? Fica aí, a gente começa na educação e a educação não sai da gente nunca, graças a Deus. Educação vale a pena, né? Vai, Bom, vou falar um pouquinho aqui do professor Ricardo Ferreira. Professor licenciado com licenciatura plena e bacharelado no curso de graduação de Ciências Biológicas da Universidade de Santa Cecília, atuou durante 13 anos, sendo 3 deles na frente da coordenadoria como voluntário do programa Comunidade Educativa, no programa de voluntários cooperativo da empresa Bung, né? Bung Brasil, voluntário por 6 anos na Escola da Família, docente desde o ano de 2009, contratado como professor eventual, ministrou aulas no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, na rede pública estadual. Em 2013, participou do concurso público no estado de São Paulo, como IPEB 2, e ingressou na escola Benevenuto Madureira, na qual tenho o maior carinho do mundo, né? Onde também, além de professor, foi coordenador pedagógico. Atualmente, o professor Ricardo Ferreira também é coordenador pedagógico na Escola Estadual Azevedo Júnior. Professor Ricardo, minha primeira pergunta para você, você deve ter estudado também nos anos 80, 90, né? Isso, mais ou menos. O que você hoje vê dos anos 80, 90 para o ano de 2024, as diferenças, o que era melhor no passado, o que é melhor hoje no presente? Fala para mim como professor e como cidadão. Eu acho que como professor, a gente não pode ignorar os processos, né? Porque a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça, como os estudiosos falam, o importante é a gente sempre pensar. Educação é construir pontes, não muros, né? Então, a gente vê uma evolução na tecnologia, a gente não pode ignorar isso. Cada vez mais as escolas estão sendo inseridas as novas tecnologias na escola. Claro que a gente às vezes fica descontente, não podemos ignorar que existe um retrocesso também, mas a gente tem que realmente considerar que a tecnologia que está sendo inserida da pandemia para cá, dentro da escola, é uma ferramenta importante. E também não podemos ignorar os nossos privilégios. Hoje eu tenho o privilégio de estar numa escola de ensino integral, onde a gente fica 8 horas como estudante dentro da escola, porque é o nosso foco. Eu acho que, enquanto educadores, enquanto cidadão, a gente não pode perder o foco, que é o estudante. Claro que a gente está aí bem longe das conquistas que a gente tem que ter enquanto educador, do que é merecido, mas a gente não pode esquecer dos nossos estudantes. O estudante não mudou, né? É claro que as épocas são diferentes, mas os processos de educação, de aprendizado, eles têm que ser o mesmo. Não os tradicionais, né? Porque hoje a gente aprendeu, graças a Deus, as tecnologias que nos ajudam nas aulas, né? Se não fosse a tecnologia, hoje a gente não estaria aqui, nós 3, né, fazendo um podcast e alcançando tantas pessoas, né? O que acontece hoje com a tecnologia dentro da sala de aula? Ou numa palestra, ou numa orientação. Não fica mais para aquele grupo seleto, né? A gente tem um alcance muito maior. Então, eu destacaria realmente a tecnologia de 80 para cá. Certo. Já deu alguma colocação? Só uma curiosidade, né? Em relação à inclusão. Como tem se dado na escola, você é professor do Estado, né? Isso. Como tem sido esse processo de inclusão nas escolas estaduais? É uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho uma filha autista e eu vivencio isso, né, no dia a dia. Ela estuda numa escola particular. Eu queria saber como é que funciona, como é que está o Estado, se está bem preparado, a inclusão, como é que eu posso dizer, todos estão preparados para incluir ou não? Como é que está essa situação?
Na realidade, assim, a gente tem visto algumas evoluções. Claro que, como eu falei, a gente está muito longe ainda de ter a inclusão como ela deve ser feita no Estado. Certo. Mas, principalmente esse ano, a gente tem visto uma evolução na inclusão, né? Tanto da parte do poder público, quanto da parte também de conscientização, porque nós temos que nos conscientizar, né? A Certo. inclusão ela tem que começar em todos nós, né? A partir de todos. A partir de todos. O que é inclusão dentro da escola, né? Como que aquele aluno tem que ser inserido e se sentir incluído dentro da escola. Então, uma educação a partir da inclusão, né? Que é muito difícil, Certo. porque não é fácil conscientizar, né? Você quebrar paradigmas, você desconstruir um conhecimento para que você possa realmente entender como que aquele estudante deve ser tratado ou o sentido real da inclusão. Tenho esperanças, isso é muito particular, aprendo muito a cada dia. Hoje, as escolas do Estado, todas têm sala de recurso, aquelas que não têm, elas estão se adaptando para isso. A sala de recurso é essencial. Novamente, vou falar do meu privilégio, onde estou numa escola onde tem a sala de recurso, onde nós temos, não estou fazendo propaganda, mas onde nós temos profissionais de ponta. Nós temos uma professora chamada Ana Paula, que ela é de um carinho com os nossos estudantes, né, que estão lá com a gente nesse processo de inclusão. Eu falo processo porque realmente a gente precisa desconstruir muita coisa, mas tem uma esperança. Sim, essa questão da sala de recurso é raridade, né, hoje em dia, nas escolas. Então, mas esse ano, pela nova resolução, pela nova legislação, as escolas elas precisam ofertar esse espaço, né? Porque eu não tenho uma sala de recurso, né? O ambiente, a sala de recurso, mas eu preciso ofertar esse recurso para o meu estudante que está ali inserido junto com a gente. Né? Então, isso tem que ser uma realidade dentro das escolas. Só que, assim, não depende só do poder público, depende da gente, do acolhimento, principalmente. Então, nós precisamos desconstruir muita coisa para construir. Então, eu tenho um olhar muito otimista com relação, e já aprendi muito com relação à inclusão na escola. Legal. Dentro dessa inclusão, tem professores auxiliares também? Como é que está funcionando isso? Como funciona isso, Ricardo? Temos. Ainda a legislação garante, claro, que o professor auxiliar, hoje, dentro do Estado, ele é via judicial. É o juiz que determina, os responsáveis pelos estudantes, eles entram com o processo junto ao Ministério, e é o Ministério que determina que as diretorias de ensino façam a atribuição desses profissionais. Novamente, nós temos profissionais lá que trabalham com a gente, que trazem para a gente realmente o sentido e a verdadeira responsabilidade do professor auxiliar, né? O quanto eles podem ajudar não só na comunicação, porque se tem muito essa noção de que o professor auxiliar ele é a comunicação do estudante com o professor regente da sala de aula. E não é só isso, é muito mais, é o além. Né? Porque hoje em dia a gente entendeu que para você inserir um estudante dentro, que ele está ali dentro da sala de aula, a minha aula tem que partir dele para todos. Né? Ele não pode se sentir excluído, né? Olha, é adaptado só para mim, flexibilizado. Né? Então, flexibilizar hoje o currículo dentro de uma sala de aula, ele não tem que ser para o aluno que está, né, fazendo o processo de inclusão. Não, ele tem que se sentir inserido, né? Não tem que ser fácil, vou dizer fácil para mim e para o outro tem que ser eles diferente. Notam a diferença. Eles notam. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar, e os professores auxiliares, eles trazem esse olhar para o professor regente, que muitas vezes não tem a especialidade que o professor auxiliar tem. Assim, só para tentar mais ou menos zerar esse assunto, então, se é via judicial, é um professor para cada aluno, um professor para cada classe, um professor para a escola. Se é judicial, deve ser um professor para cada aluno. Hoje nós temos aí um sistema de atribuição diferente, qual o coordenador não participa, mas o diretor, mesmo o supervisor, mas nós temos aulas atribuídas para professor. Então, cada aluno tem 2 professores auxiliares para dar a carga horária do professor.
Então, tem um professor de 30 aulas atribuídas e o outro professor de aulas atribuídas menores. Esses professores se conversam e chegam a um ponto decisivo, como que vai ser a rotina daquele estudante dentro da escola. Maravilha. Eu vou tocar num assunto, professor Ricardo. Eu não cheguei a ministrar aula em escola integral, apenas de turno, né? E em determinada unidade escolar, não só em uma, em várias, a gente se deparou com alunos copistas, alunos que não sabem ler e escrever. Muitas das vezes vieram até de outros estados, não sabemos, pelo menos eu particularmente não sei responder por outros estados, mas eles chegavam e eu era um professor à moda antiga, que ainda passava ditado, pedia para o pessoal ler uma determinada frase até para exercitar. Tem deparado com isso também? Agora com frequência menor, né? Principalmente nas escolas de ensino integral. Essa é uma realidade, claro, que a gente ainda se depara, mas hoje a gente enxerga isso bem menos dentro do Estado. Está longe, Rogério, de ser o ideal. Não posso ser hipócrita aqui e falar que o ideal não está bem longe, mas da época que a gente vivenciou isso lá atrás, já tem melhorado bastante. Mas, de novo, gente, a gente enfrenta um retrocesso e precisa entender de que isso ainda está bem longe para a gente conseguir sanar. Bom, só para vocês entenderem, além de amigo, profissional, trabalhamos juntos por alguns anos, o professor Ricardo, coincidentemente, na Escola Primo Ferreira, foi professor do meu filho, né? E isso a gente foi descobrir muitos anos depois, numa brincadeira que teve na escola aqui, Benevenuto Madureira, que teve a festa junina, né? Então, além do lado profissional, eu tenho um carinho muito grande de amizade com o professor Ricardo. Ricardo, já conversei disso pessoalmente com você, mas agora com nossos telespectadores aqui, nos assistindo. Bacana, hein, Jadel? Um abraço a todos aí, participando. Eu vejo a escola integral bacana, legal. Principalmente para aqueles pais que não têm onde deixar seus filhos, tira eles da rua, está ali na unidade escolar. Mas para outros alunos que têm seu papai em casa, sua mamãe ou sua vovó, não engessa um pouco quando essa criança precisa fazer um curso diferente ou tem disponibilidade financeira para fazer um inglês, uma computação, e das 7h30 da manhã às 4 da tarde, às 16, né? Você não vê que talvez engesse um pouquinho, ou você vê de uma maneira diferente, você que está ali dentro já há alguns anos, né? De repente possa mostrar de uma outra forma para esse pai e para essa mãe que a escola integral é bacana, que tem outros subsídios, além da escola convencional, do jeito que nós pensávamos no passado. Por que eu estou dizendo isso, professor Ricardo? Foi um choque de realidade quando eu pisei o primeiro dia em sala de aula como professor, para ministrar aula. Eu falei, opa, não tem nada a ver com o tempo que eu estudava. Então, escola integral, se ela engessa, se ela não engessa, se hoje é a melhor solução, principalmente aqui para Santos, Baixada Santista, enfim. É uma opinião muito pessoal. Eu gosto muito do programa do ensino integral, porque nós temos tanto as disciplinas da base como as diversificadas. Então, o estudante fica ali 8 horas com a gente. Claro que o pai tem ciência. Lá na escola, quando o pai chega, ele não conhece o programa, a gente para, eu ando com ele dentro da escola, mostro os ambientes e mostro para ele, explico. Claro que quando eles chegam, eles não me entendem na primeira instância, mas eu explico para eles, olha, eles vão ter aqui disciplina da base, né, língua portuguesa, matemática, história, e eles vão ter a parte toda diversificada da escola. Protagonismo juvenil, o projeto de vida, orientação de estudos, práticas experimentais. Então, eles têm toda a parte diversificada para que os professores possam trabalhar de uma outra maneira com eles, né? Na nossa época, eles pediam tanto aula diferenciada, né? Olha, tem que fazer aula diferenciada, senão o aluno acha tudo monótono. Te lembra alguma coisa, professor Oba-Oba? Muito. E nós, que sempre fomos os professores do projeto, né? A gente sempre enxergou, falo isso com muita liberdade com você, porque a gente sempre enxergou a educação de uma forma tão diferente, né? Tanto que a gente era tão procurado pelos alunos, porque a gente trazia sempre algo muito diferente para eles, principalmente para o aluno no noturno que sofre tanto, né? Sofre no sentido que eu digo,
é que é um turno menor, eles chegam cansados, a maioria trabalha, então chegar e você ficar dentro de uma sala de aula onde o professor ainda usa lousa e giz, a gente sabe que não dá. E a gente trazia uma proposta na época que a gente trabalhou junto, diferente para o aluno, né? Os projetos, a gente sempre está junto, era ensaio de festa junina, a gente estava junto com eles, era a Festa das Nações, a gente estava junto com eles. Sensacional a Festa das Nações. Eles tinham uma abertura muito grande com a gente. Hoje, dentro do programa integral, eu vejo muito isso, dessa proximidade que eles têm com a gente, porque eles estão 8 horas ali com a gente. Mesmo com essa idade diferenciada, que você está com alunos entre 11 e 15 anos, e no médio a gente já está falando ali de 17, 18. Mesmo assim, eles já conseguem imaginar, dar mais ênfase a essas aulas diferenciadas? Dá. Eu senti, porque eu estou lá há 3 anos. Então, a gente entregou algumas turmas de nonos, que vão de nono ano, que vai para o ensino médio. Então, muitos deles retornam para conversar com a gente e falam para a gente daquilo que eles sentem falta. Porque quando eles saem do integral, eles vão para o regular, você sabe, são 4 horinhas ali, o professor não está todo dia, ele só está ali dentro da escola. Quando ele tem aula, sabe que a realidade dos professores hoje são 4, 5 escolas, né, trabalhando, porque precisa, a gente trabalha por amor, mas o amor ainda não paga os boletos. Infelizmente. Né? A gente recebe bastante carta motivacional durante o mês, né? Água de luz, conta de luz, né? Essas são as nossas cartas motivacionais. E quando eles vão para o integral, eles sentem principalmente essa parte do acolhimento, de eles estarem ali com a gente, de a gente estar presente. Porque a gente está presente, Rogério, em tudo na vida deles. Quando eles entram, a gente está lá na porta com eles. Quando eles saem, a gente está lá na porta com eles. A porta da direção é aberta. Claro que não é perfeição. Tem disciplina, né? Igual. Só que a gente tem uma outra possibilidade. Exemplo. Só um exemplo bem importante, vamos dizer assim. Hoje em dia, a gente tem as plataformas digitais que a gente precisa dar conta com os alunos. Além da aula, a gente tem que ter as plataformas digitais. Fazendo um comparativo ao regular, o regular tem menos tempo do que a gente, porque aqueles alunos do período da manhã, eles precisam ter uma agenda para usar essas plataformas no período da manhã. Os meus estudantes têm o dia inteiro comigo. Sim. Então, além de ofertar o que a Secretaria da Educação está ofertando, que são as plataformas, eu ainda consigo fazer as ações e as aulas diferenciadas para eles. Eu ainda consigo ofertar como parceria um dia da criança, como você fez lá com a gente, que foi extraordinário, um dia diferente, que você sabe que eu não consigo fazer isso no regular. Né? Com a parceria que a gente conseguiu e foi surreal para eles, e eles falam até hoje. Então, ofertar isso no programa integral, eu tenho que falar para você que é muito mais fácil do que ofertar no regular, que o tempo é menor. E vou falar para vocês, gente, vou aqui revelar, foi em 2022, né? 2022. Fizemos o Dia das Crianças, e eu me lembro que eu conversando com o professor Ricardo, ele passou nas salas de aula e falou que ia ter uns brinquedos diferentes, né, para o Dia das Crianças, e um dos alunos falou assim: estamos cansados de promessa, professor. Né? E quando ele veio falar aquilo, ainda estava tão distante o valor para alugar aqueles brinquedos, né? E aí uma parceria bacana com o Rotary Club de Santos Porto, o Rotary Club Cidade Solidária também, e amigos pontuais que participaram do projeto, e realmente atendemos 496 ou 497 crianças. Isso, é legal. Né? Tem perguntas aí, Jadel? Temos aí uma pergunta do Adolfo. Ele diz: boa noite, o que vocês acham das câmeras nas escolas? E por que não existe mais a ronda policial? Onde o policial assinava um livro na secretaria e verificava se estava tudo bem. Só respondendo a pergunta. Claro que eu vou responder pela minha escola, porque é a minha vivência hoje. Tá. Nós temos a Ronda, ela realmente vai na escola. Eles vão depender da agenda deles, né? Quando tem outra agenda, eles não conseguem ir lá, mas todo dia de manhã eles estão lá, eles entram, conversam com a gente. Eu tenho, como a diretora, como vice-diretora, a gente tem contato de muito deles. Eles vão fazer a palestra, já foram fazer palestras sobre bullying dentro da escola. Claro que é tudo via ofício, então a gente ainda tem bastante ronda dentro da escola. Claro que, de novo, eu estou falando de uma escola central, uma escola onde está ali inserida na Vila Belmiro, que a gente sabe, hoje a gente sabe que a gente já deu aula em outras escolas,
que a realidade é outra, né? Então, acho que para o nosso querido colega aí, a realidade não deve ser a mesma, mas ela ainda é inserida. Hoje, as câmeras que estão dentro da escola, ela é para realmente monitorar o patrimônio. A gente tem um projeto Conviva SP, que é um projeto da Secretaria da Educação, já tem alguns anos, onde as câmeras externas das escolas de todas as estaduais são espelhadas com a ronda escolar. Então, legal. Nós temos ainda uns programas que funcionam e a gente batalha para que eles não saiam aí da rede, porque é importante para a gente. E a ronda, pelo menos na escola onde estou inserida, é muito participativa lá com a gente. Muito bom. Eu tenho muitos amigos professores, né? Graças a Deus, fiz muitos amigos, e alguns deles eu converso, minha esposa também é professora, em escola integral também, e o que o pessoal costuma muito ter problema, principalmente os professores, né? Você fica ali por 8 aulas ministrando aula, né? Ministrando a sua disciplina, também tem os projetos, né? Como você falou e aqui afirmando, mas o professor, Ricardo, aí eu gostaria que, aí não sei se é a diretoria de ensino, o governo do estado, eles têm, acho que eu posso falar, dezenas de documentos para serem preenchidos. Você não acha, na sua opinião, aqui nós não estamos metendo pau em governo, em estado, em união, nada disso, que isso poderia ser um pouquinho mais enxuto? Porque o que eu noto? Os professores saem desse período integral, que é cansativo tanto para os alunos, diretores, por todo o corpo docente, e em casa tem que preencher esse monte de formulários, que eu digo quando o formulário, gente, não é mais papel, tudo digital. Mas eu olhei lá e falei, Solange, eu não sei se eu hoje ia me adequar novamente a ministrar a aula com esse tanto de documentos que tem para preencher. Você acha um pouco de exagero? Tá mais ou menos ali dentro? O que você acha? Porque, na minha visão, tira o tempo do professor na sua casa de preparar uma aula melhor, com mais qualidade. E queria saber a tua opinião sobre isso, sobre esse tanto de relatório que tem para preencher. Na realidade, é assim, né? Os relatórios, eles sempre existiam, sempre. Tanto que a legislação fala sobre os planos de aula, e isso há muito tempo, né? A gente já tinha isso. Hoje em dia, na minha opinião, o que agrava é porque para a gente dar aula, hoje, você não fica mais sentado. Antes a gente conseguia, você chegava, dava aula, passava o seu conteúdo, sentava, vistava um caderno, né? O aluno sentadinho, no lugar. Hoje em dia, para você dar aula, você não pode sentar mais. Não existe, porque na nossa época existem estudos que a gente conseguia se concentrar até 40 minutos. Hoje em dia, o 6º ano não se concentra por mais de 5 minutos. Se você for ministrar a aula, lecionar a aula para o 6º ano, você realmente não senta. Então, você tem que dar aula, você tem que prestar atenção no estudante, porque ele não fica mais sentadinho, ele quer interagir. Então, hoje, a demanda de energia que a gente gasta dentro da sala de aula é muito maior. Quando a gente senta para fazer a documentação, a gente está exausto mesmo. Porque aí você tem que se concentrar para pensar naquela documentação. Claro que a documentação é um volume grande, só que eu acho realmente que hoje a gente gasta muito energia, mais energia dentro da sala de aula do que antes. Indisciplina. Eu sempre fui um professor enérgico, né? Por 3 vezes fui na Delegacia da Infância e Juventude por ter sido xingado em sala de aula, uma no Conselho Tutelar e outra no 1º Distrito, já que o aluno é maior de idade, né? Eu vejo uma certa reclamação, principalmente das professoras do sexo feminino, porque antigamente os garotos não eram tão altos, né? Hoje os caras têm quase 2 metros de altura e acabam intimidando o professor ou a professora, né? Na escola que você está ministrando aula, está num grande centro ali na Vila Belmiro, mas onde trabalhamos, Francisco Meira, Benevenuto, enfim, mais aqui o que o pessoal fala na Zona Noroeste, que seria uma periferia, enfim, não gosto de falar dessa maneira. O que a escola, a unidade escolar, a sua unidade escolar, oferece aos professores, tipo assim, aconteceu tal coisa desse gênero, estamos com vocês. Ou tipo, nós vamos fazer apenas um relatório, né? E a direção vai tomar as providências.
aonde é até a direção, aonde já se torna um caso mais grave, de repente até de um boletim de ocorrência na Delegacia da Infância e Juventude. Eu acho assim, todo professor ele tem que ter consciência e ciência de que a vida dele é regida por resoluções, por legislação. Nós somos funcionários públicos, então a gente precisa sempre estar atento do que ultrapassa o escopo da escola para que a gente possa tomar providências. Você mesmo falou que você recorreu. Então, você conhece a legislação, você sabe o que até onde a direção vai, até onde você tem que ir. Né? A gente conta com a urbanidade, né? Sabe que a gente precisa, se o aluno ou qualquer outro, ou o pai, ou uma pessoa que vai lá pedir informação, ele não for urbano, mesmo a gente, né? O contrário, se o pai for lá e não tiver urbanidade com ele tem todo o direito de fazer um boletim de ocorrência contra mim. Então, o professor, na minha opinião, ele tem que entender até onde a escola pode ir, quais são todos os procedimentos. Vou falar de uma forma mais simples. O aluno foi indisciplinado com o professor, eu não tenho o poder de pegar ele, transferir ele e levar para outro lugar. Não é assim. Né? Tem todo um processo, tem o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público, tem a Vara da Infância. Então, a gente precisa tomar todos os procedimentos, tem que realmente primar pela vida do professor e pela vida do estudante para que se possa tomar qualquer atitude. Então, família, todos os procedimentos que a gente já conhece, chama família, se está lá no regimento escolar, que o aluno ele pode ser afastado para atividades pedagógicas em casa, que é a antiga suspensão, se está no regimento escolar, é permitido, está homologado, vamos lá fazer, com esse aluno faça atividades pedagógicas em casa. E se não for disso, né, se a gente tiver toda a documentação, aí a gente convoca o conselho de classe, devido à gravidade do que aquele estudante pode ter feito dentro da unidade escolar. Mas a gente sempre tem que ter na nossa cabeça de que existem procedimentos, né? O que é grave, se o aluno ofendeu o professor diretamente, o professor tem o direito de registrar boletim de ocorrência. Isso vai muito da indisciplina, né? Porque às vezes a indisciplina, muitas vezes, é o jogar bolinha, né? Não, esse caso aí, eu digo de xingamento mesmo, ofensivo, né? Eu não admitia. E dentro do assunto anterior, eu me lembro que das aulas de 50 minutos, eu combinava com a galera. Falei, seguinte, 25 minutos a 30 minutos de aula de história, eu tenho que fazer isso com vocês, e 20 minutos de assuntos gerais. O que vocês quiserem falar, a gente conversa aqui. E dessa maneira, aquele professor que eles achavam o mais carrancudo, o mais chato, a gente trazia os alunos para a gente. Certo. A ponto, né, Ricardo? Quando o Ricardo faltava, ou eu, chegava no outro dia, por que você faltou? Aí eu falava assim, tu acha o quê? Que eu vou estar ali num cabide de outro dia te esperando? Também tem um problema, né? Essas coisas todas. Mas é muito gostoso estar dentro de uma sala de aula, Jadel. Muito gostoso. Eu tenho certeza absoluta que eu me aposento dentro da sala de aula. Mas como você disse, os boletos chegam e chegam gritando, né? E às vezes a gente tem que rebolar. Mas olha, você fazia um negócio que era muito legal dentro da escola. Você acolhia o aluno. Mesmo quando o aluno ele tinha feito qualquer indisciplina com você. Primeiro você acolhia. Você trazia ele para perto de você e você conversava com ele. Porque muitas vezes a gente não sabe o que o aluno está passando fora da escola. A gente está ali dentro, inserido numa etapa da vida do aluno. E muitas vezes eu vi você chamando o aluno e acolhendo, perguntando o que aconteceu e falando e conversando. Quantas vezes você conversou? Né? Eles brincavam, chamavam você de policinha. Eles tinham certeza absoluta que eu era policial. Eles falavam que eu era da CIA, que eu era infiltrado, porque eles não estavam acostumados. Havia um professor, eu ministrava aula, como eu eduquei meus filhos. O verde é verde, o amarelo é amarelo, e assim sucessivamente. Mas eu te falo uma coisa, Ricardo, eles me ensinaram muito. Se hoje eu sou uma pessoa mais resiliente, que escuto mais, que se preocupa mais com o próximo, eu devo aos meus alunos, sabia? Os meus ex-alunos, melhor dizendo. Porque eu só tinha como referência filhos e sobrinho. Quando eu entrei na sala de aula e comecei
a perceber que aquele aluno tinha um problema, que aquele era melhor naquilo, mas que aquele tinha problema com, às vezes, um pai preso, a mamãe que faleceu. Aí você se insere diferente na sociedade. Falar assim, opa, às vezes o meu problema é tão pequeno na frente desse garoto, desse aluno, dessa aluna, sabe? Alguma pergunta aí? Rogério, vamos deixar um abraço aí para Marília, Dias, Marco Antônio, o Adolfo, né, que estava aí. Um abraço a todos aí que estão participando. Marília Montserrat, não sei se você trabalhou com ela já, professora de artes. Professora de artes, a dona Solange, como eu digo, a dona da pensão, que é minha esposa, né? Chefe. Sim, Marco Antônio, Marquinhos. Ricardo, vamos lá, vamos mudar um pouquinho. Se hoje você tivesse a caneta, 2 ou 3 coisas que você colocaria em prática? Na educação? Na educação, tudo na educação. Tirar o muro da escola. Tirar o muro da escola, deixar a escola para a comunidade. Esse eu nunca escutei. Meu sonho, juro por Deus, é ter a comunidade na escola. Não tem muro, juro por Deus, é verdade. A comunidade, ela tá junto com a gente, porque eu brinco na escola que eu falo assim, tu quer resolver o problema do aluno? Pergunta para o aluno. O aluno sabe resolver o problema que você tem. O aluno não para de falar na minha sala. É o colega dele, porque ele não sabe por que ele não para de falar. Então, o aluno resolve o problema de aluno. E a comunidade, você sabe disso, a gente trabalha numa escola onde a comunidade grudada na escola. A comunidade ajuda. É a comunidade que quer aquela escola boa para o filho dela. Então, eu acho que a primeira coisa fala o muro, é trazer a comunidade muito mais para dentro da escola. Então, dentro dessa sua visão, falta muita participação ainda dos pais? Não é que falta, Rogério. Hoje a gente vê, não de todos, graças a Deus, mas a gente vê inversão de valores, né? O pai, hoje em dia, ele depositou na gente, escola, uma responsabilidade que não é só da gente. Então, ficou muito pesado para as escolas, está muito pesado para as escolas. Exemplo, hoje a gente atua muito mais quando o aluno falta. Então, ele falta, a gente liga para casa, a gente corre atrás, e é o WhatsApp, pergunta para o pai. Para o pai ainda, aí ele faltou um dia, tudo bem, mas aquele dia é importante para o filho dele, porque tem alguma atividade inserida. Não estou falando de doença, mas jogou até mais tarde, ele vai dormir até mais tarde, principalmente dias de prova, que são tão importantes. Então, eu acho que essa inversão de valores, de novo, não estou generalizando, não estou falando mal de responsável, não é nada disso. Mas eu acho que o pai tem que ser mais atuante e tentar se colocar no lugar da escola. E quais as dificuldades que vocês têm para inserir a família dentro da escola? Porque assim, quando a gente chama os pais, a gente tem muita participação. De novo, eu vou falar da escola onde eu estou inserido, porque é a realidade que Sim. a gente está vivendo. Novamente, a gente tem a participação dos pais. Só que uma escola de período integral, é como o Rogério falou lá no comecinho, porque o pai trabalha, então ele está ali com a gente, o filho dele está ali com a gente todo dia. Ele toma café, ele almoça, ele lancha à tarde, quando o pai sai do serviço, pega ele. Então a gente sabe a dificuldade que o pai tem hoje de participar mais da escola. Certo. Mas, assim, a escola tem que perceber e tem que mudar alguns paradigmas. Exemplo, a gente só chama o pai para agenda negativa. Exatamente. Se o filho fez alguma coisa errada, vem cá, Rogério, teu filho fez errado, olha, aconteceu isso. Esse é o ponto. E a gente está tentando mudar isso. Então, lá na escola, agora teve a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo, a gente chamou o pai da notícia, porque o filho dele é medalhista. Então, a gente está começando a chamar o pai para dentro da escola para agenda positiva. Olha, seu filho foi destaque no primeiro bimestre, vem cá, vamos pegar um certificado, participa com a gente, vem tomar um café. Eu tenho certeza absoluta que o dia que as unidades escolares conseguirem trazer de 30% a 50% dos pais para dentro da escola, para saber o que realmente está acontecendo, porque muitas vezes eles acham que o filho está dentro da unidade escolar e está aprendendo, está se dedicando, né? Então, eu vou ter mais 2 perguntas até dentro disso, Tem né? mais uma ali, Rogério, nos comentários, o Rodolfo Bonfim, né? Bonafim. Bonafim.
O que você acha sobre a escola cívico-militar? Isso realmente vou dizer que é um assunto muito delicado, muito novo. Ele surgiu há um tempo atrás, não sei se o Rogério estava no Benê na época que surgiu. Claro que ele tem vantagens, né? Várias vantagens. A gente chamou a comunidade para a comunidade ter conhecimento. Então, ainda é um segmento, né, que divide muito. Agora está voltando com força de novo. Então, assim, eu acho que não são todas as comunidades ainda que estão preparadas para ter esse tipo de escola, mas eu acho que é algo bom para a gente estudar. Bom, eu vou pegar Para um outro dia. Eu vou pegar esse gancho, né? Como eu costumo dizer, se tiver escola cívico-militar aqui em Santos ou na Baixada, eu gostaria de que meu filho estudasse numa escola dessa. Ou, de repente, até o meu neto, logicamente que eu não vou ter o poder sobre o meu neto, mas vou tentar conversar com meu filho, acharia bacana, né? Só que, da mesma maneira que eu falei da escola integral, de ter escolas de turno para determinados alunos que não precisam estar ali ou, de repente, não queiram estar o dia todo porque quer fazer um curso, a cívico-militar é a mesma coisa. O papai e a mamãe não quer que o filho estude numa escola cívico-militar, não matricula. Né? Então, é um assunto que vai durar aí uns 5, 10 anos, está bem dividido. O pessoal, não vou falar conservador, que eu não quero entrar em política aqui, não vou entrar. Eles acham que o civil militar, de repente, vai resgatar aquele aluno que tem mais respeito ao professor, mais respeito à sociedade, mais respeito a muitas coisas. E outras vertentes vêm de uma maneira retrógrada. Então, vamos ter que respeitar esses dois lados e ver pouco a pouco como é que funciona. Tem uma pergunta ali da dona Solange, né? Exato. Gostaria de saber sobre o celular dentro da sala de aula. Atrapalha muito? Desde que não seja, na hora que não está sendo usado de uma maneira pedagógica. O que atrapalha muito, normalmente para vocês, são os acordos. É uma coisa que a gente batalha, que é o acordo que o professor faz com o aluno. Então, assim, a gente tem que ir pela legislação. O que a legislação fala hoje? Que se for por uso pedagógico, o celular é permitido. Mas se o professor falar assim para ele, olha, você terminou a atividade, você pode usar o celular para jogar um game ou o que for. Isso atrapalha os acordos. Porque eu acho que a escola, enquanto equipe docente, tem que ter a mesma fala. Né? Se você está usando para fins pedagógicos, ok. Não tem jogo. Você é a favor de não ter celular na sala de aula? Não sou a favor. Não é a favor? Não, porque hoje nós temos aí inserido dentro da escola várias plataformas que a secretaria ofertou para os nossos estudantes. Claro que tem plataforma que os celulares ainda não comportam, mas tem plataformas que o celular ajuda muito. Então, exemplo, hoje nós temos quase 500 alunos lá na nossa escola, mas a gente não tem notebook para todos os alunos, que é uma realidade não só nossa, de todas as escolas. O celular é o nosso aliado. Por quê? Se ele não tem o equipamento, ele fala, professor, porque nós temos a internet para todo mundo. Então, eles conseguem rotear a internet na escola inteirinha. Então, o celular é o aliado. Vou fazer tarefas do CMSP, que agora é o aplicativo que eles usam. Ele tem celular e fala, não, professor, não preciso do equipamento. Prova, a gente está na semana de prova, que é feita a prova paulista, que é super importante na rede. Então, se ele tem o celular e ele consegue fazer pelo celular, ele faz pelo celular. Então, isso ajuda muito a escola. É como eu falei para vocês, o que atrapalha são os acordos. Se todo mundo tiver a mesma fala, não pode... Uma regra para a escola, né? No sentido, não pode game, ou no intervalo, porque eles ficam no intervalo, tem uma hora de almoço. Quando foi a Copa do Mundo? Foi em 2022? 2022. 2022, E tipo assim, tem atividades que é o professor com os alunos. Dificilmente o aluno larga o celular. Acho que às vezes até a gente está difícil largar o celular, né? Mas o que tinha de garoto, principalmente, assistindo o jogo da Copa do Mundo era uma grandeza. Eles não largavam o celular. É porque eu coincidia com o horário, né? Exatamente. Ricardo, eu gostaria que você explicasse, porque você conhece muito das leis, da parte de educação, que você explicasse um pouquinho o que é progressão continuada e se isso
é bacana nos dias de hoje, se inverter um pouquinho o que é progressão continuada, porque o que o pessoal fala aí? Essa progressão continuada está empurrando muitos alunos, não estou falando da sua unidade escolar, estou falando num geral, principalmente do Estado, e alunos está sendo aprovado, às vezes sem ter condições de ser aprovado. Você concorda com isso? Explica também o que é uma progressão continuada para o papai e a mamãe poder entender. Na realidade, assim, eu vou responder do Estado, né? A gente Sim, recebe Estado. no município uma realidade e no Estado uma outra. Claro que da pandemia para cá as mentalidades mudaram e muito, principalmente sobre isso, né? Hoje em dia não existe mais, vamos dizer assim, legalmente, a progressão continuada, né? Não que já tenha existido, não é isso. Mas hoje a gente recebe o aluno e nós, enquanto educadores, a gente tem que esgotar todas as possibilidades com o aluno. Então, se eu recebo um aluno que não está alfabetizado, eu preciso, enquanto educador, ofertar isso para ele, dentro da escola, né? Principalmente do ensino integral. Então, quais são os projetos, quem eu posso envolver, como que eu vou atuar junto com esse aluno, né? Porque eu preciso entender enquanto educador. Exemplo, eu estou lá 8 horas com o meu estudante. Se esse estudante estiver com uma nota vermelha, tem alguma coisa errada, concorda? Se ele está 8 horas comigo ali, todos os dias, e eu tenho ambientes, né, de aprendizagem, ferramentas e profissionais, eu preciso que esse aluno tenha nota azul, que ele tenha um rendimento satisfatório. Mas você acha que hoje em dia eles se dedicam, como se dedicavam no passado? O pessoal gosta muito de fazer esse vai e vem. Antes, existia a reprovação mesmo, se você não alcançasse a determinada nota, você realmente reprovava. Hoje, eles veem isso, principalmente com essa progressão continuada, que os alunos perderam um pouco o medo dessa repetência, né? Lógico, a gente também não quer uma evasão escolar, muito pelo contrário, mas também a gente quer alunos, principalmente falando de Estado, preparados com o Enem, preparados para fazer uma entrevista de trabalho. E a gente nota que, de repente, uma escola municipal ou algumas escolas particulares, as crianças ainda estão na frente, lógico. Eu não estou aqui uma utopia, poxa, de um dia para o outro, mas as escolas estaduais eram muito fortes antigamente. Por isso que alguns pais, ainda com 50, 60 anos, tocam um pouco nessa ferida dessa progressão continuada, Ricardo. Hoje o que a gente enxerga, principalmente nos adolescentes, de novo, ainda não é homogêneo. A gente enxerga a mentalidade deles. Eu acho que eu não tenho filhos, você tem filho, não é mais, eles não sonham o que a gente sonhava. Exemplo, eu vou ter um emprego, eu vou entrar às 8 e vou sair às 17. Eles não querem mais isso para eles. Hoje a gente está escutando muito mais, Rogério, o aluno querendo sair do particular para ficar inserido no ensino médio no Estado, porque hoje o Estado oferece Trovão Paulista, oferece outras ferramentas, e se dedicar no cursinho. Porque na mentalidade deles, eles acham que o cursinho que vai preparar eles para o ensino público. Então, a gente percebe essa mentalidade deles. Hoje o aluno, ele fala em home office, que na nossa época isso nem existia, era um absurdo. Como assim trabalhar em casa? Então, eles sabem porque se eles trabalharem em casa, eles vão trabalhar com não só empresas nacionais, eles vão trabalhar com o mundo, em casa. Mas os alunos de 11, 12 anos, aquele mais jovem, aquele que a gente tem que apertar mesmo no sentido de tipo, você precisa ter conteúdo, você precisa prestar atenção, você precisa se dedicar. Ainda tem uma dificuldade, porque o do ensino médio, a gente já sabe que está mais ou menos já direcionado, querendo emprego, ou querendo ser um empreendedor, ou querendo concurso, querendo algo a mais. Esses menores de 11, 12 anos, que está aquele 6º, 7º ano, que até o 7º ano a gente sempre considerou a série um pouquinho mais complicada, né? Que eles não estão nem para lá nem para cá, né? Esses alunos aí que me preocupam um pouco para quando chegar no ensino médio, realmente estar com aquela base bacana. Esses alunos, os mais novinhos, a gente brinca, né? Porque a gente tem uma concorrência desleal, que é o celular. Sim. Então, o celular oferta o game, oferta, né, outras ferramentas. Na nossa época, a gente nem sonha que a gente imaginar youtuber, redes sociais. E hoje se ganha muito dinheiro nas redes sociais. Como é que eu falo para um aluno que ele não... Né, eu tenho um aluno
aluna lá que tem mais de 40 mil seguidores no Instagram. Ela tem. Ela ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Eu tô nessa aí, cara. Ela ganha dinheiro. Aí tu me fala, hoje a concorrência é insana, eu preciso me reinventar enquanto escola para mostrar para essa menina, né, que tem aí essa rede, de que tudo bem, ok, mas você precisa de um processo de aprendizagem. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que gerenciar tudo isso. E se você não tiver saúde mental, você não gerencia. Então, para os mais novos, a gente tem se deparado com isso. Porque a gente vê eles muito novinhos já empreendedores. Eles já sabem o que eles querem. Eles não sabem o caminho, mas eles já sabem o que eles querem. Eu vivo uma realidade de jogadores de futebol. Sim, aquelas duas escolas ali do lado, né? Eu dei aula para o Gabigol. Então, tu imagina como é que eu tratava o Gabigol de 15, 16 anos já com um contrato. Eu me lembro de uma história sua, mas eu prefiro não contar aqui. Eu prefiro não contar. Tem alguns comentários aqui, né? Tem um da Marília Montessante. É um comentário relacionado à escola integral. Ela disse o seguinte: eu tive uma experiência desagradável em escola integral. É um projeto interessante, desde que tenha um gestor competente, além de ter infraestrutura. Só vi muito sofrimento com os estudantes. O que você acha disso? Desse comentário? Eu vou estender, não só com o integral. A gente tem que ter bons gestores em todos os lugares, né? Principalmente nas escolas. A gente sabe que toda escola, se você não tiver um comandante, lugar nenhum sem comandante vai para frente. Não vai. Então a gente precisa ter, e principalmente nas escolas integral. Não é um projeto fácil, não é um programa fácil. É um programa cheio de detalhes. E é um programa que vem para contribuir. Então a gente precisa de um gestor de ponta. Sim. Ele tem que estar lá, ele tem que ser o comandante. Se ele não for o comandante, realmente, a gente vê sofrimento entre... São 20 horas e 14 minutos, estamos aqui com o professor Ricardo Ferreira, coordenador hoje, está como coordenador da Escola Estadual Azevedo Júnior, também trabalhou na Escola Benevenuto Madureira, onde eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele. Grande professor. Aqui, vamos lá. Aqui, Rogério Araújo, Daniele Mendes, Anderson Linhares, Giovanni Dias, Elisa Araújo, Rui Motoboy, Tina Salvadori, Jane, Simone Dalgo, Maria de Fátima Damião, Edilson Baraçal, Rosângela Rodrigues. Poxa, bacana, pessoal. Muito obrigado. Primeiro podcast, né? Tendo a honra de receber o professor Ricardo Ferreira. E também temos já um apoiador para o primeiro programa, né? Que é a Limpadora Marapé, do meu amigo Álvaro, né? Limpadora, dedetizadora. Sua caixa d'água precisa higienizar? Chama o Álvaro. O Álvaro atende 24 horas por dia. Dedetização, desjatização, telhado. Fala que participou do nosso podcast, que assistiu nosso podcast. Chora os 15%. Eu vou falar para vocês, hein? Chega a 20, viu? Álvaro, um abraço, obrigado pela confiança. Só não conta para ninguém que eu falei que era 20%, senão ele tira, ele cobra de mim. Ricardo, me diz uma coisa. Você, quando foi para a educação, quando você imaginou, eu quero ser professor, quando é que foi isso? Muito novo. Eu estudei aqui no Francisco Meira, na Zona Noroeste, e eu já tinha esse sonho, essa vontade de ser professor. É que nesta época a gente não tinha muitas referências de um estudante de periferia virar um professor. A gente não tinha muita referência. Então, eu sofri muito preconceito com relação a isso. Então, eu tive que enfrentar muito preconceito com relação a isso. Mas eu tive o grato privilégio de conhecer uma professora chamada Daisy Ney, professora de matemática, de que foi ela que restaurou a minha autoestima para querer ser um profissional da educação. E daí, então, eu comecei a estudar. Só que a gente, né, criado... pobre, sempre a gente foi, eu tinha que trabalhar para pagar a minha educação, para ter um futuro melhor. E eu tive o grato privilégio de entrar nas empresas privadas. Trabalhei em 2 empresas privadas que foram minhas famílias, que me projetaram, mas eu sabia de que quando eu falava, não, agora eu posso viver da educação. É um absurdo isso, mas... Eu lembro disso. Agora eu posso, então eu vou me dedicar 100% à educação.
E você sabe do meu amor pela Bung, pela empresa privada. Desculpa, não é propaganda, mas... Não tem problema nenhum. Ela vem aqui e investe na gente também. Sabe disso. Para mim foi muito difícil deixar essa família para entrar na família da educação. Não me arrependo, sinto falta da empresa privada, porque eu trabalhei 24 anos no comércio exterior, não foram 24 dias, então eu sinto bastante falta mesmo, mas a educação é a minha vida. E você vê só, eu trabalhei praticamente desde os 13 anos até 45, 46 anos em comércio exterior também, como despachante aduaneiro na área portuária. Eu me lembro que eu perguntei uma vez para você, Ricardo, você tem certeza do que você está fazendo? Deixar uma empresa da área portuária e realmente ir para a educação? E eu me lembro que falou, Rogério, é o que eu amo fazer. Me lembro, nos corredores do Benevenuto Madureira. Então, quando a gente fala assim que hoje eu não estou entrevistando apenas o professor Ricardo Ferreira, estou entrevistando um amigo. Né? Não estou nem entrevistando, isso aqui é um bate-bola, né? Um bate-papo. Né? Muitas professoras estão ali. Sim. Que recado hoje você daria? Eu tenho o meu, né? Mas para os alunos que estão te assistindo, ou que depois vão assistir esse vídeo, que nós vamos colocar nas nossas plataformas, no nosso YouTube, um incentivo para esses garotos. Porque eu falava para eles assim, gente, a gente não pode dormir e acordar e não ter um propósito. Tem um sonho. Você quer ser jogador de futebol? Vá atrás. Você quer ser enfermeira? Vá atrás. Você quer ser professor? Vai atrás. E eu acho que o diferencial de um professor é esse, é incentivar o aluno, é mostrar para ele que ele pode. Tinha um aluno meu, Ricardo, que foi também aluno seu, ele tinha certeza absoluta que eu era policial militar. Ele tinha certeza absoluta, e quando ele se formou, ele falou assim, professor, você, igual você, eu vou ser policial. E eu sempre falei para ele que não era, porque eu nunca fui. Embora admire bastante a corporação. E em 2021 ou 2022, eu estava na Bernardino de Campos, te contei essa história já, e um garoto, um rapaz, buzinando de moto atrás de mim, eu encostei o carro, ele tirou o capacete, me abraçou, falou, professor, aí tirou a funcional dele, Ricardo. Eu não falei que ia ser igual ao senhor, deu os parabéns para ele, mas de novo eu tive que repetir. Eu não sou policial. Daí, meu apelido lá era policinha, que eles me deixavam bravo pra caramba, né? Que recado você deixa para esses jovens, para esses pré-adolescentes, para o pessoal do EJA, aquele pessoal que está voltando a estudar para ter um mercado melhor de trabalho? Eu acho que isso é muito importante, principalmente vindo de você. Tudo é possível. Tudo. Você não pode deixar de sonhar. O sonho é nosso. Isso ninguém pode tirar da gente. Claro que cada um dentro da sua realidade. A gente passa por muita coisa. Mas nós somos esse sonho vitorioso. Ninguém está rico aqui, mas a gente está satisfeito com aquilo que a gente faz. Você está entrando numa nova fase da sua vida. E você é cria daqui, da Zona Noroeste, como eu, e a gente cresceu com muito preconceito. Até hoje a gente sente preconceito. Até hoje, muitas vezes, quando eu fui procurar emprego, só o simples fato de colocar que antes a gente preenchia ficha, né? Na época da ficha. Quando eu colocava que era Zona Noroeste, a gente já via o rosto da pessoa, né? Mudar ali, porque você era da Zona Noroeste. E isso, graças a Deus, ela vem mudando cada vez mais, porque muita coisa, tecnologia, onde a gente está? A gente está numa rádio da Zona Noroeste. Exatamente, né? eu fiz questão. Da Zona Noroeste. E eu vejo cada vez mais quebrando esses tabus, esses preconceitos. Isso a gente tem que vencer. Tudo isso só é vencido por sonho. A gente tem que sonhar na esperança de que aquele sonho será realizado. Não importa o tamanho do sonho, é não deixar de sonhar. A nossa vida é exatamente essa. Felicidade são momentos. O sonho tem que ser alcançado. E não é esperança só de esperar. Não, é de alcançar, de querer alcançar o seu sonho, que é possível para todo mundo. E continua lá no Azevedo Júnior, ou o pessoal aqui pode daqui a algum tempo contar com o Ricardo aqui na Zona Noroeste, que você sabe que você é importante aqui. Ó, como é o nome da diretora mesmo? A Fernanda, né? A Fernanda. Fernanda, ó, o pessoal, eu tenho certeza que quer trazer o Ricardo para cá, para a Zona Noroeste, hein? Ó, o Ricardo é um dos professores mais respeitados, tanto no Primo Ferreira, que ele ministrou aula em 2009, né? 2010? Não, ficamos lá 2011, 12, 13. 11, 12, 13. Tanto no Azevedo Júnior com você,
tanto no Benevenuto, que nós tivemos a Kátia, tivemos também a irmã da professora Shirley, como é que era? A Rita, que foi nossa diretora também. E podemos esperar o Ricardo aqui um dia? Isso fica para um outro podcast. Outro podcast? senão a professora Fernanda vai pegar, Rogério, você quer roubar meu coordenador? Muita diferença entre ser coordenador pedagógico e o professor de sala de aula, Ricardo. Vou falar uma coisa para você, Rogério, que você acompanhou, acho que só o finalzinho. Quando surgiu a oportunidade que eu fiz o projetinho para ser coordenador, isso lá em 2017 para 2018, todas as professoras, não faça isso, não vá para a gestão, falavam muito. Mas isso é porque eu não queria te perder, tá? Na sala de aula. É na sala de aula. Porque elas falavam assim, a gestão é um ciclo vicioso. Uma vez que você entra, você não sai mais. Eu falava, não, sai quando eu quiser. E é mentira. Você não sai, você entra mesmo. Porque assim, você sempre se apega a uma esperança de que você pode contribuir para mudar o sistema. Né? E na sala de aula, a gente faz muito melhor isso do que às vezes na gestão. Claro que a gestão é super importante, óbvio que é. É uma experiência sem igual. Quando eu fui para a diretoria de ensino, que eu trabalhei lá 1 ano na diretoria de ensino, e eu conheci todas as realidades de outras escolas, aí que eu vi mesmo a importância da gestão pedagógica, do trio gestor, né, do vice-diretor e da diretora dentro da escola. Mas sinto falta da sala de aula. Eu tenho um orgulho muito grande quando eu encontro alunos, e ex-alunos agora, né, que faz desde a pandemia, eu não ministro mais aula, e me abraça na rua, do outro lado, professor Rogério, eu morro de vergonha, às vezes vem e atravessa, e se tem uma profissão que eu tenho orgulho, é de ser professor. Tenho vários, sou corretor de imóveis, gestão em condomínio, síndico profissional, despachante aduaneiro, mil coisas aí, né? Quem nasce aqui na Zona Noroeste não pode ter uma profissão só não, viu? Tem que ter várias, viu? Aqui o negócio é diferente. Então, eu tenho orgulho de ser professor. E isso aconteceu muito casualmente, não foi igual você. A Solange tinha o sonho de ser professora, né? E ela falou assim, poxa, por que tu não vai estudar comigo, né? A gente vai junto, faz tudo junto, tudo mais, né? Estamos aí 28 anos de casado, né, Solange? Beijo para você. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, na hora do estágio, é que a coisa pegou. Porque eu já fiz o estágio eventuando, né? Professor substituto, para aqueles mais antigos. Rapaz, eu não gostei desse trem chamado professor de sala de aula. Se tem algum lugar que eu mandava, era lá, porque na minha casa eu não mando, mas em lugar nenhum. Mas brincadeiras à parte, realmente, tá com os alunos, principalmente os que eu mais me identificava, que era o aluno do ensino médio. Aquele que chegava cansado, sim, que precisava daquele apoio, daquele suporte. Eu agradeço muito suas palavras, Ricardo. Que tipo assim, poxa, professor, já estou tão cansado. Eu falei, cara, é o seguinte, alguma coisa tem que fazer. Daqui a pouco passa o coordenador, paga a diretora aqui, tu vai estar dormindo, não vai dar certo, cara, e você vai me prejudicar. E aí a gente fazia aulas diferenciadas. Eu não sei se eu mais ria, eu acho que eu me divertia mais que ele, Jadel. Né? Mais alguma coisa aí? Bom, temos aqui algumas pessoas que apareceram. Priscila Hidalgo, prima do Rogério Hidalgo. Minha prima, Priscila, um beijo. O Everaldo, Marisa Santos, Elisa Araújo, que até fez uma pergunta aqui, que já foi comentado, né, do professor educar, ensinar os alunos, a gente já chegou a comentar aqui. Tem sido muito psicólogo de vez em quando, Ricardo? Sempre. Sempre psicólogo? Sempre. O pessoal, principalmente os que já terminaram os estudos há muito tempo, né, de repente pensa que aquela velha frase, né, Ricardo? Você só dá aula? Essa é terrível, né? Encontrava gente no centro da cidade, que eu trabalhava lá. Professor, o que o senhor está fazendo aqui? Não, trabalho aqui. Mas eu pensei que o só dava aula. Essa é a pior de todas, gente. Você pode ter certeza que é a pior de todas. Chegamos aí já. Finalzinho. Né? Ricardo, suas considerações finais. Um prazer. Muito obrigado de participar do nosso primeiro podcast. E tenho certeza que tem assuntos para mais de metro aí. Imagina, alegria e prazer é sempre meu. Você sabe que você pode contar comigo aí sempre que precisar. Jadel, muito obrigado. Obrigado pela força, pela parceria, de sempre acreditar no nosso projeto. E hoje eu te tenho aí como mais um irmão. Legal. Não de sangue, mas de sempre estar com a gente, sempre estar nos apoiando. Fico feliz com isso, agradeço muito a oportunidade, né?
Mando um abraço para todos que participaram, né, da nossa live aí. E vamos para cima, né, Rogério? Vamos sim. Gente, muito obrigado. Nosso primeiro podcast, Santos de Todos os Cantos. Por que escolhemos esse nome? É desde a Lemoa, que começa a Zona Noroeste, até a Ponta da Praia, desde o Rádio Clube até o Boqueirão. Gente, educação vale a pena. Educação é a base de tudo. Não vamos deixar a educação para segundo ou terceiro plano. Não. Invistam nos seus filhos, olhem o caderno deles, e quando eles falarem, né, Ricardo, o professor não passou nada, é mentira dele. Um abraço, querido. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Até mais.